Olá, pessoal! Novamente a Prof. Andréia aqui, trazendo para vocês agora a nossa aula do dia 6 de agosto de 2020. Será uma aula de História e de Matemática. O que nós vamos trabalhar em História? Em História, nós estaremos trabalhando fontes históricas. O que são fontes históricas? Quais são os tipos de fontes históricas que a gente tem? E na aula de Matemática, nós vamos trabalhar com a história do ábaco. Para que serve um ábaco? Um objeto muito antigo de contagem que foi inventado há muitos e muitos anos, certo? Bom, para iniciar a nossa aula, nós temos então aqui um texto trazendo o que são fontes históricas. Vamos ler o texto, pessoal, tá? A prof não vai fazer a leitura dele para não tomar muito tempo no vídeo, mas ele é um texto que explica o seguinte: existem dois tipos de história. Uma história que é individual, que é minha, da minha família, das pessoas que me rodeiam. E uma história que é coletiva, que é de uma comunidade, que é de uma cidade, que é de um estado, de um país ou da própria humanidade. Na minha história pessoal, eu tenho objetos, eu tenho documentos que contam a minha história pessoal, né? Vai fazer parte desses objetos ou desses documentos as pessoas envolvidas na minha história, como a minha colcha de retalhos. Ela conta a minha história pessoal. Ela é parte da minha história. Não é parte da história de vocês, por exemplo, que tem outros objetos na casa que contam a história de vocês. Por exemplo, nós fizemos o trabalho com as fotos. Vocês estão lembrados? A prof pediu para vocês escolherem 4 fotos e a partir daquelas fotos resgatar algumas informações. Por quê, gente? Para explorar a história pessoal de cada um, certo? Aqui na nossa contextualização, da nossa unidade, a colcha de retalhos, ela representa a minha história. Ela representa a história de Felipe, mas ela não representa a história de outras pessoas, certo? A história individual, ela pode ser resgatada, então, por objetos ou por documentos. O guardanapo que a mãe tem lá na estante, né? E que não foi comprado numa loja porque foi a avó que fez, foi a bisavó que deu de herança, né? O carrinho que eu guardo porque eu ganhei do avô ou porque foi do meu pai, a boneca de pano que eu ganhei da minha bisa, né? Então, são alguns exemplos de objetos que contam a minha história pessoal. Já a história coletiva, a história que é de todos, nós vamos encontrá-la aonde? Nós vamos encontrá-la em livros, nós vamos encontrá-la em sites e nós vamos encontrá-la também em lugares, gente. Em lugares, sim. Por exemplo, eu posso querer saber sobre a história da minha cidade lendo um texto que alguém já escreveu, certo? Agora, eu posso pesquisar sobre a história da minha cidade. Eu posso querer descobrir mais sobre a história da minha cidade. Então, eu vou aonde? Eu posso fazer uma visita a um museu, por exemplo, né? Lá no Museu Municipal, nós temos vários e vários objetos que contam a história dos nossos antepassados, né? O Museu da Pedra conta a história da pedra em Soledade, né? Além de museus, se eu for fazer um passeio na praça, a Praça Central é cheia de monumentos, né? Esses monumentos, se a gente for ler aquelas plaquinhas que tem embaixo, elas dizem em homenagem a quem foi aquele monumento, quando foi construído, por quem foi construído. Isso é história, gente. Isso é resgate da história da minha cidade, né? E a história do meu país, da mesma forma, ele pode ser contado por monumentos, até pelas casas, né, gente? A arquitetura da nossa cidade, a arquitetura do nosso estado, do nosso país, ela conta quem foram as pessoas que formaram esses lugares. Eram quem? Eram portugueses, eram descendentes de espanhóis, de italianos, de alemães, né? A gente sabe quando a gente viaja para lugares onde tem uma determinada etnia que prevalece, essa questão da arquitetura, dos costumes, ela é muito forte, ela é muito presente. Eu também posso contar a história da minha cidade também por fotos, assim como eu conto a minha história individual, e posso contar a história do meu país através de fotos, né, do meu estado, através de filmes, né. Hoje em dia a gente produz muita coisa com filme. Antigamente não se tinha muito filme, né. Hoje as pessoas estão resgatando muita coisa da história e botando dentro de um filme que é para se preservar para as próximas gerações. Tá? Gente, tudo isso que a prof falou são fontes históricas. Fontes históricas pode ser, então, pessoas
pessoais, individuais, ou pode ser fontes históricas coletivas, tá? E aí, então, nós temos aqui algumas perguntinhas sobre esse texto informativo, todas as respostas estão no texto, e a prof quer chamar a atenção de vocês para 3 perguntinhas em especial na número 6. A primeira delas, a letra A, diz o seguinte: se você contar a história de sua vida, quais fontes históricas você poderá se basear? Ah, essa ficou bem fácil depois de todas as reflexões que a gente já fez. Eu, para contar a história da minha vida, eu posso ir lá no álbum e buscar as minhas fotos, eu posso buscar alguns objetos, entre eles eu tenho aqui minha colcha de retalhos, que contam muitas memórias, muitas histórias da minha vida. Eu posso também ir lá nos meus documentos e procurar minha certidão de nascimento, que informa a data, a hora, o local. Isso tudo é parte da minha história, certo? Depois a outra pergunta: se você for contar a história de Soledade, em quais fontes históricas você pode se basear? É isso que a prof falou antes, né? Tanto num texto escrito, algo que já foi produzido por alguém, como eu posso pesquisar sobre a minha história e escrevê-la, né? Escrever também a minha história, ser autor também da história da minha cidade, né? Então eu posso pesquisar lá no museu, posso pesquisar na praça, eu posso ver a arquitetura da minha cidade, né? Eu posso enfim, investigar documentos, né, que também temos documentos nos museus, não são só objetos, né, também tem documentos que contam a história do nosso passado, tá? E a mesma coisa a letra C sobre a história do nosso Brasil, tá? Seguindo, então, nós temos a nossa aula de matemática, onde a gente trabalha com o ábaco. O que é um ábaco, gente? Ábaco é um instrumento de contagem muito antigo. Existiram vários tipos de ábaco ao longo dos tempos, vários povos fizeram ábacos diferentes, e esse modelinho que a prof traz aqui, na parte de baixo da folhinha, são 2 modelinhos. O primeiro deles com 4 casas decimais e o segundo deles com 6 casas decimais. Então, o ábaco, ele é uma madeirinha, esse modelo aqui é uma madeira na horizontal, com madeiras na vertical, espécies de pinos onde são colocadas argolas, elos, né? Na casa da unidade, dezena, centena, milhar. Tá? E aqui nós temos então o seguinte: o primeiro ábaco, esse menorzinho, trabalha com números até 4 algarismos, e o segundo trabalha com numerais até 6 algarismos. Pode ter ábacos maiores também, tá? E aí as atividades que seguem na outra folha é para vocês verem que numerais estão sendo representados nesses ábacos aqui. Então, atenção para a casa da unidade, dezena, centena, unidade de milhar, centena de milhar, dezena de milhar, certo? Pessoal, por hoje é isso. Daqui a pouquinho a prof manda o próximo vídeo da nossa próxima aula. Um abração para todos, façam com muita calma e muito capricho, tá bom?